onde eu vou falar sobre hijackers. Hijackers são os sequestradores. Claro que nós estamos falando no âmbito da segurança da informação, no âmbito da informática. Nós podemos melhorar essa historinha chamando eles de browsers hijackers, que são os chamados sequestradores de navegadores. São programas, são softwares que modificam as configurações de um navegador da web sem a permissão do usuário. Então imagina que existem muitos programas maliciosos, entre eles os chamados browsers hijackers, que atacam os navegadores, atacam o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, quer dizer, atacam aqueles programas que nós usamos para acessar as páginas da web e após o ataque eles tendem a alterar as configurações desses navegadores. Eu posso dizer que a maior parte dos browsers hijackers realizam algumas operações bem específicas, como por exemplo, colocação de publicidade indesejada no navegador. Então muitas vezes nós estamos acessando o nosso navegador e aí um browser hijacker ataca o nosso navegador sem que a gente perceba e começa a colocar publicidade indesejada, que de repente aparece lá em algumas janelinhas e a gente nem queria aquele tipo de publicidade ou a gente nem configurou para que apareça aquele tipo de publicidade. Então, uma das configurações que um determinado browser hijacker pode alterar no navegador é essa, começar a colocar publicidades que o usuário tenta eliminar, tenta fechar a janela e nunca consegue, essa publicidade continua voltando e voltando lá no navegador. Bem, isso é uma das hipóteses, né? Outro tipo de configuração que o browser hijacker, o sequestrador de navegador, costuma realizar é a substituição de uma página inicial. O que acontece? Nós estamos lá no nosso navegador, navegando normalmente, e aí de repente eu configurei como página inicial do meu navegador o site veonconcurso.com.br. Isso significa que cada vez que eu abro o meu navegador, por padrão ele carrega esta página veonconcurso.com.br como sendo a página inicial. O problema é que muitas vezes o navegador é atacado por um browser hijacker e o browser hijacker altera a página inicial do navegador. Por exemplo, no meu caso, ele atacou o meu navegador e alterou a página inicial do meu navegador, que agora é a página inicial do site doidopirado.com.br. E aí eu tento alterar essa página inicial para voltar à página inicial que eu tinha, mas não adianta. Cada vez que eu entro no navegador, ele sozinho, o browser hijacker, altera a página inicial do meu navegador para essa do site doidopirado.com.br. Quer dizer, isso é uma outra hipótese do browser hijacker. Atacar o navegador, sequestrar o navegador e ficar alterando a página inicial para uma página inicial que o usuário não desejava, mas que o usuário tenta modificar a página inicial agora do seu navegador e não consegue mais, porque esse browser hijacker continua lá fazendo essa alteração, certo? Vamos para mais um tipo de configuração que pode ser objeto aí do browser hijacker, que é a substituição de uma página de pesquisa existente por uma página de pesquisa que o próprio sequestrador resolveu configurar. Então, por exemplo, quando eu uso o meu navegador, o mecanismo de busca padrão, o mecanismo de pesquisa que eu utilizo é o Google. E é esse que está configurado como mecanismo de busca padrão. Portanto, quando eu faço uma pesquisa lá na barra de endereços, automaticamente ele faz a busca dessa pesquisa dentro do Google. Mas vamos imaginar que um browser hijacker agora atacou o meu navegador, sequestrou o meu navegador e alterou a configuração desse mecanismo de busca padrão, colocando agora esse mecanismo de busca chamado gloglogloglegli, que eu nem sei que mecanismo é esse, e eu não queria esse mecanismo de busca, mas aí eu tento alterar para o Google de novo e não consigo. Cada pesquisa que eu faço, ele vai fazer essa pesquisa nesse outro mecanismo de pesquisa que não era aquele que eu desejava como o mecanismo de busca padrão do meu navegador. Isso também é uma hipótese que um browser hijacker pode sequestrar aí no navegador do usuário, certo? E tem mais, pessoal, olha só, browser hijacker também pode realizar a inclusão e o aparecimento de novas barras de ferramentas e até novos botões do navegador que a princípio originalmente não existiam. Então, às vezes, você está lá navegando com o seu navegador normalmente, tem alguns botõezinhos que são os botões padrões do navegador,
tem as barras de ferramentas, que são aquelas que são originais do navegador, mas aí um browser hijacker ataca esse navegador e começa a aparecer, observa lá em cima, ó, algumas barras de ferramentas com botões bem estranhos, que a princípio não eram barras de ferramentas e nem botões nativos desse navegador. O que pode ter acontecido? O browser hijacker foi lá, atacou o navegador e agora começou a colocar essas barras de ferramentas e esses botões adicionais, os quais eu não desejava. E aí eu tento fechar essa barra de ferramentas, remover esses botões e não consigo, porque, como eu disse, é a ação de um browser hijacker que faz o sequestro daquele navegador e acaba alterando suas configurações. Então aqui, pessoal, para fazer uma conclusão, né, quais são as configurações mais comuns que o browser hijacker pode alterar no navegador? Pode ser a colocação, então, de publicidade indesejada no navegador, pode ser a substituição de uma página inicial por uma outra página inicial que o usuário não desejava, pode ser a substituição de uma página de pesquisa, isto é, de um site de busca existente pela página de pesquisa do próprio sequestrador, que assim desejou configurar, e pode também aparecer outras barras de ferramentas e até outros botões, dos quais muitas vezes o usuário também não desejava. Então, esse é um resumo das principais configurações que um browser hijacker pode afetar num determinado navegador, certo? Bem, vamos então agora resolver questões de prova sobre esse assunto. Vem comigo, a primeira questão diz assim: existe um tipo de malware que atua como um sequestrador de navegador. Normalmente modifica as configurações de um navegador da web sem a permissão do usuário. O nome dado a esse tipo de malware é letra A, hijacker, letra B, worm, letra C, adware, letra D, trojan horse e a letra E, rootkit. E aí, pessoal, acabamos de aprender, né? A resposta certa aqui é hijacker, quando ele fala sobre sequestrador de navegador e ainda modifica as configurações do navegador, sem dúvida nenhuma é o hijacker ou ainda browser hijacker. Não era o worm é um verme que se propaga pelas redes de computadores, deixando a rede muito lenta. Adware é um programa que exibe propaganda. Trojan horse é um cavalo de Troia, que, entre outras funções, chega como um presente, algo que parece bem intencionado, mas na verdade executa outras funções sem o consentimento do usuário. E rootkit é um conjunto de programas que mantém e assegura a presença de um invasor no computador comprometido, sem que a invasão seja percebida por programas de detecção de invasão. Aqui a única resposta adequada mesmo, então, para sequestrador de navegador, de fato a letra A de América, o hijacker. Vamos agora, pessoal, para mais uma questão. Acompanhe a leitura. Sequestrar navegadores de internet com a finalidade de alterar a página inicial do browser do usuário, impedindo-a de alterá-la, exibir propagandas em pop-ups, além de instalar barras de ferramentas no navegador, são ações executadas por programas ou scripts que são conhecidos como letra A, sniffer, letra B, bots, letra C, hijackers, letra D, farming e a letra E, backdoors. Como acabamos de aprender, né, pessoal, ele falou lá em sequestrar o navegador e ainda citou várias configurações que foram alteradas, que nós bem citamos aqui. Então a resposta é hijacker, ali da letra C de Canadá. A letra A botou sniffers. Sniffers são farejadores da rede, que interceptam o tráfego nas redes de computadores. Bots são pequenos robôs que permitem o invasor controlar remotamente as ações de um determinado computador para realizar ataques. Farming é um tipo de ataque que causa a redireção da navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações no sistema DNS. E backdoors são portas dos fundos que ficam abertas, portas vulneráveis, permitindo o retorno de um invasor ao computador comprometido. Então, sequestrar o navegador é hijacker mesmo, da letra C de Canadá. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. A questão diz: os hijackers são uma modalidade de vírus que instala programas no computador com a finalidade de deixar o computador vulnerável, no modo compartilhado para ataques. A principal característica dessa modalidade é liberar as portas inativas para que outros hackers possam fazer seus ataques por meio delas. E aí, pessoal, será que esse texto tem a ver com hijacker? O que vocês acham? Não, né? Nenhum momento foi citado aí a questão de sequestrador de navegador, que altera as configurações do navegador, nada disso. Por isso marcamos como errado essa questão, porque nada aí tem a ver com o que citamos do hijacker.
Vamos para mais uma questão? Vem comigo, a questão diz assim: assinale a alternativa que apresenta os programas que invadem o computador sem que o usuário perceba e modificam o registro do Windows sequestrando o navegador, alterando a página inicial dele, fazendo com que apareçam novas barras e botões. Letra A, keyloggers. Letra B, backdoors. Letra C, rootkits. Letra D, hijackers. E a letra E, macros. Bem, pessoal, quando ele falou ali sobre sequestrando o navegador, ele já se entregou. Sequestrador de navegador é o hijacker que nós temos na letra D. Não era a letra A, keylogger. Keylogger é um tipo de spyware que monitora as atividades do sistema, anotando tudo que o usuário digita no teclado do computador em arquivos de texto. E aí depois quem instalou esse spyware keylogger vai lá e lê esse arquivo de texto com tudo que o usuário digitou naquele período. A letra B botou backdoors, que são portas dos fundos que ficam vulneráveis e permitem o retorno de um invasor ao computador comprometido. Rootkit, conjunto de programas que assegura e mantém a presença do invasor no computador comprometido sem que essa invasão seja percebida pelos programas de detecção de invasão. E macros, pessoal. O que é uma macro? Macros são funções automatizadas que gravam ou programam sequências de comandos. É muito comum encontrar macros no Excel, no Word, no PowerPoint, entre outros programas, para executar sequências de comandos. Mas aqui a letra D de Dinamarca, de fato, é o gabarito e a resposta, o hijacker é o sequestrador de navegador. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. As tecnologias de proteção se tornaram cada vez mais eficazes ao longo do tempo. Antivírus, firewall, dentre outras técnicas foram aprimoradas visando a proteção dos usuários conectados à internet. Sobre códigos maliciosos, assinale a alternativa correta. A letra A diz: o ataque SymFlood consiste em alterar os pacotes IP de saída. Não, na verdade, ataque SymFlood é para enviar sinais recorrentes a um servidor até inundar, causar a inundação por sinais repetidos ao servidor e esse servidor parar de funcionar no ataque que nós chamamos de negação de serviço. SymFlood, então, é um tipo de ataque DOS, é um tipo de ataque de negação de serviço. A letra B disse: hijacker são programas capazes de alterar a página inicial do navegador. Perfeito, hijackers são sequestradores de navegador e podem sim alterar a página inicial do navegador. Resposta certa, a letra B de Brasil. A letra C botou: phishing visa causar um DOS, quer dizer, um ataque de negação de serviço, ocasionando interrupção do sistema. Não, pessoal, phishing é um site ou e-mail falso, muito parecido com o verdadeiro, que tenta capturar as informações de identificação pessoal do usuário. A letra D botou: vírus de boot são programas para entrar em vigor a partir de um determinado dia e horário. Não, vírus de boot são os vírus que atacam durante a inicialização do sistema e por isso mesmo são chamados de vírus de boot. A única correta aqui é a letra B, os hijackers, os sequestradores de navegadores, que são programas sim capazes de alterar a página inicial do navegador. B de Brasil, o gabarito dessa questão. Vamos lá então para mais uma questão, acompanha comigo. No que tange à segurança da informação, são elementos maliciosos. A letra A, captchas e trojans. A letra D, hijackers e worms. Letra C, firewall e vírus de boot. Letra D, keyloggers e hide. A letra E, hide e hoax. Bem, pessoal, eu só posso responder aquela que só tem elementos maliciosos. E a resposta aqui não é a letra A, porque embora Trojan seja malicioso, que é o cavalo de Troia, CAPTCHAs não é. CAPTCHA são aqueles testes de Turing que aparecem com letras e até imagens esquisitas para que você prove que é um ser humano e não um robô tentando acessar aquele sistema. A letra B botou hijacker e worm. Aí sim, os dois são elementos maliciosos. Hijacker é o sequestrador de navegador, que altera suas configurações, e o worm é o verme, que se propaga pelas redes de computadores, deixando a rede muito lenta. Esse, então, é a letra B de Brasil, o gabarito. A letra C botou firewall e vírus de boot. Firewall não é malicioso. Firewall é uma barreira de proteção que protege o computador contra invasões. Vírus de boot, sim, é malicioso, que são os vírus que atacam durante a inicialização. A letra D botou keylogger. Keylogger é malicioso, um tipo de spyware que monitora as atividades do sistema de acordo com o que o usuário digita no teclado do computador. Hide não é malicioso, pessoal. Hide é uma forma de redundância de dados, muito utilizado para fazer backups de dados em sistemas. Então imagina que eu posso usar hide em várias versões e essas versões normalmente causam redundância nos dados, muito utilizado para backup. A letra E botou hide de novo, como eu já disse, não é malicioso. E hoax é a ideia de um boato,
que se espalha muito rapidamente, principalmente hoje em dia, pelas redes de computadores e pelas redes sociais. Então a letra B de Brasil, gabarito, é a resposta da questão, porque hijacker e worm, aí sim os dois são maliciosos. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo. Hijacker é um programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado, ou a região que circunda a posição onde o mouse é clicado. Pessoal, errado, porque essa questão nada falou sobre sequestrador de navegador e mudar as configurações do navegador. O programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor é chamado de Screen Logger. Screen Logger. Screen Logger, sim, é um programa capaz de armazenar a posição do cursor e a tela apresentada no monitor nos momentos em que o mouse é clicado. O Screen Logger é um tipo de spyware, um tipo de programa espião. Vamos para mais uma questão? Vem comigo e acompanha. Os programas que alteram a página inicial do navegador e também são capazes de redirecionar qualquer página visitada para outra, escolhida pelo criador da praga, são denominados de hijackers, letra C de Canadá. Quando ele diz que altera a página inicial do navegador, isso é típico de hijacker, que muda as configurações do navegador. Não era a letra A, os sniffers, pessoal. O sniffer é o farejador da rede, né? E não era o screen logger, que são aqueles que armazenam quando o usuário clica com o mouse na tela, criando uma imagem de onde foi clicado, da região onde foi clicado, para monitorar, para espionar as atividades do usuário. Então a única resposta aqui, o hijacker, o sequestrador de navegador, que muda as configurações, inclusive podendo alterar a página inicial do navegador. C de Canadá, gabarito, e a resposta. Vamos para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. No que se refere a redes de dados, julgue o item seguinte. Hijacker é um pequeno texto que os sítios podem enviar aos computadores que acessam a internet para, em visitas posteriores, o navegador reenviar dados específicos desse computador ao servidor de página web. Pessoal, está errado. Hijacker, na verdade, é um sequestrador de navegador que muda suas configurações. O que ele está citando aí, pequeno texto que os sítios, isto é, os sites, enviam aos computadores, nós chamamos de cookies. Isso que ele citou aí, o pequeno arquivo de texto que pode ser enviado aos computadores para que depois o navegador reenvie esses dados específicos para o computador, ao servidor da página web, isso é cookies. Cookies é que são pequenos arquivos de texto que armazenam informações do que o usuário acessa num determinado site e depois esses cookies são reenviados para esse site, produzindo um acesso mais personalizado ou mais identificado de acordo com o acesso anterior. Então, tá errado, isso não é hijacker. Isso que ele citou aí são os cookies.